para falar de todos esses assuntos, a gente vai conversar com ele, com Marcos Mendes, pesquisador associado do INSPER, ex-membro do Banco Central, do Tesouro Nacional, para debater isso mais a fundo. Marcos, você está enxergando um risco de volta à contabilidade criativa que a gente assistiu lá no governo Dilma Rousseff? Oi, Raquel, boa tarde. A gente tem sinalizações preocupantes, como essas que foram listadas aí. Veja esse caso dos precatórios. O governo está fazendo correto em acabar com o represamento de precatórios que foi criado no governo Bolsonaro através de 2 emendas constitucionais. Também faz correto na hora que ele pede para tirar do limite do arcabouço fiscal e da contabilidade do resultado primário esse pagamento atrasado que vai ser feito para colocar as contas em dia. Mas na hora que ele pede para separar as despesas de precatório entre uma parte primária e outra parte referente a juros, que seria a despesa financeira, em primeiro lugar, não tem a menor necessidade de fazer isso. Em segundo lugar, isso não vai mudar a realidade dos fatos, tá? E a única finalidade que eu vejo é, ao longo do tempo, daqui para frente, esconder parte de despesa primária, porque despesa com precatório é despesa primária. Os juros que incidem sobre precatórios são chamados juros de mora. Se você abre o orçamento da União, tem juros de mora sobre várias despesas, não só de precatórios. E também sobre receitas. Quando o contribuinte paga atrasado, ele também paga juros de mora. E tudo isso é despesa primária e receita primária. Então, inventar essa moda não faz o menor sentido, além do que uma tentativa de, daqui para frente, tirar uma parte da despesa primária do cômputo total. Marcos, Então, realmente é preocupante. Não, perdão. Mas e esse argumento do secretário do Tesouro de que no mundo real era a única alternativa possível? Que ou era isso, ou deixar a bola de neve acumular, ou abrir espaço para especulações de que, olha, vão excluir isso do teto de gastos, daqui a pouco vão excluir investimentos, etc. Isso me parece uma certa insegurança, porque ninguém está questionando a medida meritória de consertar o erro de não pagar os precatórios. Não pagar os precatórios gerou uma série de prejuízos para o país que está muito bem, esses prejuízos estão muito bem documentados na nota técnica que foi feita pelo Tesouro Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Aumento de juros, fragilização do direito de propriedade, insegurança, fuga de capital, etc. Todo mundo entende isso, todos os economistas criticaram o não pagamento dos precatórios, porque sabíamos que ia causar isso, e é meritório resolver o problema. Mas vamos resolver o problema direito. Vamos pagar a conta e mostrar que estamos pagando a conta, que esse custo existe e que esse custo está dentro da contabilidade. Agora, o que o secretário está dizendo é, não, eu quero pagar a conta, mas eu não quero mostrar parte do custo na contabilidade. Isso não faz sentido. Realmente é uma prática totalmente fora dos padrões internacionais. Existe um padrão contábil para contas públicas, que as normas gerais são dadas pelo FMI. No Brasil, essas normas são adaptadas pelo Banco Central. É importante que as normas contábeis continuem ficando nos manuais contábeis, que a gente não tente judicializar isso, nem colocar normas contábeis na lei. Está virando moda botar norma contábil na lei. No final do ano passado, quando foi feita a chamada PEC da transição, que aumentou tremendamente a despesa pública, um dos itens foi dizer, olha, o dinheiro que está parado lá no PIS/PASEP, que ninguém reclamou, vai para o Tesouro. Agora, é obrigado contabilizar isso como receita primária. E quando a gente vai no manual do Banco Central, que segue as normas internacionais, isso não é receita primária. Isso é um ajuste patrimonial, não pode ser contabilizado como receita primária. Escreveu-se na Constituição que isso tem que ser contabilizado como receita primária. Então, é um caminho muito perigoso a gente querer constitucionalizar ou colocar em leis alguma coisa que é de manuais contábeis, de boas práticas, que mudam ao longo do tempo, vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. E mais perigoso ainda é a sinalização que existe nessa nota técnica do Tesouro e na argumentação do advogado-geral junto ao STF, no sentido de tentar induzir o Banco Central ou obrigar o Banco Central a adotar
esse padrão que está sendo proposto, porque aí você dá um passo adicional na direção da insegurança da qualidade das contas públicas que a gente tem. Marcos, nosso tempo está curtinho, mas eu só queria que você amarrasse. É contabilidade criativa o que a gente já está assistindo ou é um exagero falar isso? Olha, adjetivos são sempre complicados. O que a gente está assistindo é um processo orçamentário e fiscal que está fugindo da realidade. A gente tem, por exemplo, um orçamento com receitas exageradas e com despesas subestimadas. Portanto, a gente está no limite de começar a ter um divórcio muito grande entre a realidade e as contas públicas. Ou seja, é preciso cuidado. Nós conversamos com Marcos Mendes, pesquisador associado do INSPER, que fez parte do Banco Central, do Tesouro Nacional. Marcos, agradeço demais a sua entrevista aqui ao 360. Eu que agradeço, Raquel. Um abraço.